Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esse devocional 40 dias no esconderijo do Altíssimo. E hoje vamos falar sobre Davi. Eita glória! O homem segundo o coração de Deus. No último devocional, você viu que Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. E é interessante que foi exatamente Samuel que ungiu o rei Davi. Isso já mostra algo profundo. Quem aprende a ouvir a voz de Deus é usado por Deus para levantar outros discípulos. E agora vemos o resultado disso. Um homem chamado Davi. Um homem que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E quem é Davi? Davi era um homem perfeito? Não. Ele cometeu erros, ele falhou em momentos importantes, teve quedas, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E essa pergunta, a pergunta que não quer calar, por quê? Por que Davi, homem cheio de erros, imperfeito, é um homem segundo o coração do Senhor? Davi tinha algo que Deus procurava e que Deus procura em cada um de nós. E por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele buscava a presença de Deus. Davi, ele se arrependia de forma sincera. Davi adorava de todo o coração a Deus. E Davi dependia 100% do Senhor. Com certeza, ele não era perfeito como eu e você. Como nós também, nós não somos perfeitos. Mas ele era sensível a Deus. Pensa no filho rebelde, traquino, que longe dos pais fazem de tudo, como diz o ditado, dá nó em pingo de éter. Mas quando o pai e a mãe estão presentes, ou quando o pai e a mãe falam com ele, ele simplesmente quebranta o seu coração, ele simplesmente ouve o pai. Sabe? Davi era assim, esse menino sensível a Deus. E por mais que a gente olhe para Davi, olhe para a nossa vida, a gente pensa assim, mas eu também sou assim. Será? Será que nós não fazemos uma criação com o Senhor? Será que nós não falamos assim, Deus, mas isso está errado, isso não era para ser desse jeito, isso, aquilo? Será que nós não aparecemos na presença de Deus só para pedir? Será que realmente nós estamos chegando na presença do Senhor com um coração quebrantado? Nós não somos perfeitos, como Davi também não era, mas podemos nos tornar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Deus não está procurando perfeição. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que tenham um coração, que tenha a mente alinhada com a mente dele. E muitas pessoas se afastam de Deus porque acham que precisam ser perfeitas. E não é verdade. Isso é mentira que Satanás quer colocar no seu ouvido, no seu coração. Davi não era perfeito, mas ele mostra que ele tinha um coração que desejava o Senhor. Um coração quebrantado, um coração sincero, um coração voltado
para Deus. Não importa se você erra, meu irmão, minha irmã, eu também erro, Davi também errou. O único que não errou foi Jesus Cristo. E não importa quantas vezes nós erramos. Agora, ao invés de correr para Deus, nós nos afastamos dele. E esse é o problema. É aí que Davi ganha o título de homem segundo o coração de Deus. Davi fazia o contrário. Ele errava, mas ele voltava para o Senhor, ele se arrependia e ele buscava de novo a presença do Pai. Pega essa chave para você. O Espírito Santo hoje habita dentro de você. É Ele que nos ajuda a viver esse alinhamento com Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos direciona, nos corrige, nos aproxima do Senhor. E nós só precisamos ter um coração como o de Davi. Nós só precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Pega essa chave. O que define a sua caminhada com Deus não é se você nunca erra ou se você nunca errou, mas o que você faz depois que você erra. Davi errava e entrava na presença de Deus. E você? O que você tem feito quando você erra? Eu queria entrar aqui em um assunto bem delicado. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador e recebe o Espírito Santo de Deus, você sai do estado de pecador. Você continua errando, você comete erros, mas você deixa de ser pecador, porque você agora é filho de Deus. E como filho de Deus, se coloque na presença do seu Pai, arrependido, com o coração quebrantado, não querendo mais fazer o que não agrada ao Senhor. Davi não foi escolhido porque ele era perfeito. Davi foi escolhido pelo coração que ele tinha. E isso mostra que Deus está procurando pessoas assim. E hoje nós temos o exemplo de Davi. E podemos escolher ter um coração quebrantado como o de Davi. Um coração que agrade ao Senhor. E com o Espírito Santo habitando em você, você vai ver o quanto é mais fácil viver um coração quebrantado na presença de Deus. Vou falar mais uma vez, meu irmão, minha irmã, Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações 100%, totalmente entregues a Ele. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Tenha um coração quebrantado na presença do Espírito Santo. Declare todos os dias que quem rege a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Agradeça ao Senhor, clame ao Pai e pare um pouco para ouvir a voz do Espírito Santo. E depois saia como um instrumento de Deus para levar amor ao coração das pessoas. A gente até aqui, nós aprendemos sobre a intimidade perdida no Jardim do Éden. Aprendemos a andar com Deus como Enoque. Aprendemos a permanecer com o Senhor, mesmo no meio do caos, como foi Noé. Aprendemos a cultivar uma vida de amizade com o Espírito Santo de Deus, assim como Abraão foi amigo de Deus. Aprendemos sobre transformação de mente, transformação de nome, transformação com a história de Jacó, que virou Israel. Aprendemos que mesmo em meio ao sofrimento, precisamos estar na presença de Deus, como José do Egito. Até aqui aprendemos a buscar a presença do Senhor, como Moisés contemplou Deus face a face.
Aprendemos a permanecer, mesmo quando o mundo diz que não, nós aprendemos a permanecer como Josué, diariamente, constantemente na presença do Senhor. E hoje o Espírito Santo de Deus vive em você e você pode permanecer no Espírito Santo de Deus durante 24 horas do seu dia. Com Samuel, aprendemos a ouvir a voz do Senhor. E coloque isso em prática, meu irmão, minha irmã, discípulos do Senhor Jesus. Parem para ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você. E com Davi, aprendemos a ter um coração quebrantado, um coração alinhado com o Espírito Santo. Eu agora te convido a entrar no Salmo 91. Vamos entrar no próximo devocional, no Salmo 91, com autoridade espiritual. Porque ouvindo e aprendendo sobre personagens da Bíblia, aprendemos e agora podemos viver uma vida com autoridade no Salmo 91. Amanhã, dia 11, pode ser uma virada muito forte na sua vida, onde você verdadeiramente vai habitar no esconderijo do Altíssimo, com autoridade espiritual, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Eu desejo que você tenha um dia abençoado, que a sua família seja abençoada por Deus e que todos os setores da sua vida seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Fique em paz. Shalom, shalom.